Oi, meninas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao 10º episódio do PodFab. Que emoção, gente. 10º episódio. Vamos É uma caminhada, hein? E aí, gente, estão se inscrevendo? Já se inscreveu? Vamos lá, para o nosso recadinho, tá? Aqui no YouTube, se você está assistindo e não está inscrito ainda, a gente vai ficar triste, tá? Tem o botãozinho vermelho, que você vai lá inscrever-se e logo ao lado tem o sininho, que você clica ali que você vai sempre ser avisado de qualquer postagem que a gente faça. Lá no Instagram tem o @podfab, que vão ter várias novidades também, coisas mais curtas, videozinhos mais legais, curtinhos. E também, futuramente, teremos apresentadores aqui conosco e convidados sobre área médica, tá? Tudo sobre medicina. Medicina, a gente vai trazer bastante vamos falar gente, sobre algumas coisas. tirando todas as dúvidas de vocês. E também no YouTube tem um canal de cortes que a gente criou, que é o Cortes Cirurgia Plástica. Que aí fica mais fácil para vocês acharem todos os segmentos ali de tudo que a gente já falou, né? Abdômen, mama, lipoaspiração. Esse daqui que vai entrar também, que vai ser bem interessante hoje. Esse a gente já está com mais de 10 mil inscritos, gente. Então vai lá no podcast oficial, no PodFab, se inscreve também, ajuda a gente, que é um termômetro para a gente ficar mais feliz. Isso, que a gente vem para cá animadinha. Animadas. A gente está sempre animada, né, Thaís? Sempre animada para vir aqui falar com vocês. E assim, gente, uma coisa legal de vocês saberem, a agenda de médico de uma cirurgia plástica não é fácil. Então, ela tirar esse tempo realmente, assim, é uma dedicação para levar informação para vocês. Então, traz esse retorno para a gente, vai lá, se inscreve. Tem episódios anteriores aí que estão bem interessantes. Muito legais, muito legais. E que vale a pena para vocês assistirem. Tem muita informação relevante que vocês precisam ter conhecimento. E o principal, conhecimento de qualidade. De qualidade, coisas que vocês precisam saber, que precisam se informar para fazer um bom procedimento, um procedimento seguro, uma cirurgia segura, tudo que vocês, todas as técnicas mais elaboradas, as mais simples, a gente está falando aqui para vocês, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de cirurgia de face, cirurgia facial. E para cirurgia facial a gente tem alguns nomes, que é ritidoplastia, lifting facial, mini lifting, ou cirurgia da face. Né? É. A ritidoplastia eu acho que é a mais difícil, assim, para elas, sim, né? Pouco falado mesmo, né? É, eu acredito que sim. Então, saibam que tem a rinoplastia, que é de nariz, e tem a ritidoplastia, que é a cirurgia de face, tá? E para começar a falar de cirurgia facial, a gente tem que pensar nas indicações da cirurgia de face. Onde é que eu me encaixo? Quando é que eu tenho que procurar um cirurgião para fazer uma cirurgia facial? Se você é uma paciente que se cuida, que já vem se cuidando, que tem uma dermatologista ou um cirurgião plástico que faz os seus procedimentos, quando chegar a hora, geralmente a gente vai falar, né? Você já tem uma flacidez moderada grave, que com o procedimento não vai resolver, e aí está indicado a cirurgia. Né? Não tem nenhum procedimento que a gente consiga um contorno cérvico-mandibular tão especial. Não, é realmente muito bonito os resultados. A flacidez de pescoço a gente só consegue retirar totalmente mesmo com a cirurgia do lifting de face, né? O lifting cervical ou o lifting facial total. Então, geralmente, o médico que te acompanha, se você não tem, vai procurar alguém, né, para te acompanhar, vai indicar, vai falar assim, olha, procedimento já não adianta mais, se for um médico de boa índole, bom caráter, vai te dizer, procedimento não adianta mais, o fio tensor, o fio de tração também não vai resolver, você tem indicação cirúrgica. Geralmente é quando a pessoa tem mais pele mesmo, já tem muita flacidez. Então, quando a gente começa a chegar nos 50 anos, já tem uma flacidez. Eu, por exemplo, estou chegando nos meus 50 anos, por mais que eu faça bioestímulo de colágeno, faça, né, fios, né, de sustentação, tem uma hora que a flacidez, ela realmente, ela está já incomodando a um ponto que eu não consigo, né, mais conviver com a flacidez do pescoço. Eu falo, é o pescoço de peru, o peruzinho, que ninguém gosta dele. Sim. E realmente o pescoço entrega, né, Fabi? Entrega muito. Perder esse contorno, que é um contorno muito do jovem, né? Então, isso mexe com a gente. Eu vejo assim, quando eu tô com esse peso na face,
esse gel que ninguém merece. Sim. Então, tem uma hora que a gente também vai colocando preenchedor, vai colocando fio, não tem o resultado que a gente gostaria. Aí está na hora da gente pensar aí na cirurgia facial. E, gente, a cirurgia facial, ela é tão sensacional que a gente consegue rejuvenescer 15, 20 anos com uma cirurgia. E assim, muito rápido, e né? A cirurgia... Em pouco tempo, é um negócio impressionante. Você já vê o resultado. A recuperação é muito rápida. Você vê assim, com 7 dias o paciente já está muito bem, 15 dias já tirou todos os pontos. Tem uma frase sua que é muito legal, que dói aos olhos de quem vê, né? Porque tem gente que fica realmente um pouco mais roxinha, né? Um pouco mais inchada, mas a própria paciente não sente dor, né? Geralmente não tem dor, né? Face não dói, porque a gente está fazendo ali no tecido bem superficial, é pele, só tratamento de pele e musculatura, mas assim, não tem dor. E a recuperação, como a face ela é muito vascularizada, é um tecido muito vascularizado, a recuperação é muito rápida. Então, a pálpebra, por exemplo, a cicatriz é em 48 horas. Não, é um negócio impressionante. Né? Tá totalmente fechado, tanto que a gente não pode deixar muito tempo o ponto, porque senão fica marcado, tem que tirar, né, mais rápido, não é um ponto que você pode deixar muito tempo. Então, assim, 15 dias é um tempo ótimo para uma boa recuperação de cirurgia facial. Obviamente que você não vai poder ir, tá expondo ao sol, exatamente. Né? Tem algumas coisas que ainda não vai poder, né? Depois de 15 dias, até 3 meses. Mas você pode ter certeza que com 15 dias está muito bem. Você já consegue, por exemplo, voltar ao seu trabalho, se for algo mais burocrático. Sim, se for burocrático, né? Sensacional, sem problema nenhum. Eu quero lembrar vocês do envelhecimento facial. Então, quando a gente pensa em envelhecimento facial, a gente está pensando ali em perdas de tecidos de sustentação. Eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui que eu acho muito interessante. Se vocês não viram, vocês vão ver agora. Que é de uma pacientezinha, quando criança. E aqui aparece o envelhecimento dela ao longo dos anos. Conseguem ver aí? Aí a gente vai vendo na meia-idade, né? 40, 50, 60. E aí chegando o momento em que começa a grande flacidez. E essa flacidez do pescoço, essa flacidez da pálpebra, que é uma flacidez que realmente... Essa boquinha triste também, Nossa, né? A boquinha triste, muito. Então, é uma coisa que realmente não dá, né? Ó, no 3º episódio, a doutora Fabiana explicou, assim, deu uma aula sobre envelhecimento facial, falando sobre os procedimentos não invasivos, né? Como os preenchedores e toda a técnica de MD Codes. Lá tá bem interessante que ela passa, assim, o passo a passo das gorduras que a gente não pode perder, sobre bichectomia. Lá deu uma aula boa. Então, aqui, ó, gente... ela tá apagando. Não sei por que ela apaga, né? É o vídeo? É. Acho que quando ele acaba, né? Ele não tá pausando. Ele não pausa, não. Deixa eu printar, que aí fica mais fácil. Ela tá tão espertinha. Gente, eu tô super tecnológica. Tão rainha da tecnologia. Fico tão feliz que do nada ela me manda assim, separei isso, isso, isso. Olha esse aqui, olha esse aqui. Eu fico, que orgulho. Gente. Orgulho. Orgulho, né? Tá toda. Tô me achando. Não, e fazendo a propaganda aqui, esse iPad é legal, assim, né? É sim. Aqui, ó, quando a gente pensa no envelhecimento facial, a gente vê logo aqui, olha, a flacidez, pescoço, jaw, linha da marionete que ninguém merece, que a gente fica com o canto da boca triste. Isso aqui é uma Parece tristeza, que tá sempre né, pra baixo, gente? né? Parece que eu tô sempre cansada. Tem paciente que chega lá no consultório e fala, doutora, me falam que eu tô triste, eu não tô triste, gente. Tô super feliz, tô num dia ótimo. E estão falando que eu tô triste. Olha aqui. Olho. Isso aqui... Como alarga, né? Um negócio impressionante. Impressionante. Então, assim, o que aconteceu aqui? A flacidez de pele, ela se deu pelo envelhecimento da pele mesmo, pelo envelhecimento cutâneo, né? Pelos agentes externos, poluição, todos os agentes externos, sol, cigarro, poluição. E também pelo... Tá aparecendo aí, gente? Tá dando pra ver? E também pela perda de sustentação, né? A perda do tecido ósseo e perda dos coxins gordurosos profundos que a gente foi ali absorvendo e perdendo ao longo do tempo.
então a pele vai cedendo e tem a inversão do triângulo da beleza. Que é quando a gente fica triste. Então, para esse tipo de paciente, né, um paciente de média 60, 65 anos, às vezes até menos, porque depende muito de quanto você se cuidou ao longo das décadas, ou se engordou e emagreceu muito, né? Coisas da cotidiana. Antigamente, da vida. doutora, a gente fazia as indicações para cirurgia de face eram mulheres muito jovens, muito né? jovens, em Porque média a gente não tinha, 40 né? anos. Porque a gente não tinha Hoje, esses recursos, a média de cirurgia facial é em média 50, 60, até mais. Mais, né? Até mais. Então, aqui, ó, quando a gente pensa nesse vetor de força todo que perdeu, a gente pensa na cirurgia facial. Aqui não tem mais jeito da gente pensar só num procedimento, fio de sustentação ou bioestímulo de colágeno. Primeiro que o bioestímulo de colágeno, ela não resolve mais para o paciente de 70 anos, né? Porque a gente já não produz mais colágeno, não adianta a gente dar um produto para bioestimular, para forçar o nosso organismo a produzir mais colágeno. Porque se eu estou numa idade que eu não tenho mais isso, não há milagre. Não tem milagre. Eu preciso do meu organismo para produzir. Então, ele só dá um start, né? Mas eu preciso que esteja funcionante. Nessa idade já não tem mais. Então, eu realmente preciso aqui, né, da cirurgia para poder corrigir essa flacidez toda da nossa face. E aí, a gente passa a pensar na ritidoplastia, né? Vou mostrar para vocês onde fica a cicatriz da ritidoplastia, que todo mundo também é uma dúvida. As pessoas têm muito medo, né? Muito medo. Então, aqui, ó, a gente pensa nos vetores de envelhecimento facial. Quando a gente pensa que nos vetores de envelhecimento da face, ó, tudo para baixo, gente, ó, os vetores. Tá vendo? Tudo para baixo. A gente vai perdendo, ó, vai perdendo sustentação, a pele vai cedendo. E aí eu tenho aqui, ó, a perda de todo o contorno cérvico-mandibular, o aparecimento do jaw, o aparecimento do sulco nasogeniano muito profundo, né? A queda do supercílio por conta também da perda óssea, tá? E aí a gente pensa nos vetores de força superiores, que é para correção dessa flacidez. Então, eu preciso das cicatrizes posicionadas em locais que eu possa tracionar essa pele, tá? E aí é onde a gente vai fazer essa cicatriz. A cicatriz, ela fica dentro do cabelo, na parte de trás. Então, ela tá aqui, ó, na parte de trás da orelha, por dentro do cabelo. Às vezes, quando o paciente ele tem uma flacidez muito grande de pescoço, a gente faz uma técnica que é a pré-capilar. Aí, a cicatriz, ela fica aqui bem rente ao cabelo. Ao pezinho ao aqui pezinho, do cabelo. Ao início da implantação capilar aqui, que aí ela também não fica visível, tá? É uma cicatriz que fica muito disfarçada. Então, ou ela está aqui nessa região do cabelo, ou ela está aqui por dentro do cabelo. Essa cicatriz, e por trás da orelha, essa é a cicatriz que corrige a flacidez do pescoço, né? Então, toda essa cicatriz posterior é para onde eu vou puxar a pele aqui, dá para ver, ó, a gente puxando com uma pincinha, que é uma pincinha que chama martel de martel, que é uma pinça para cirurgia de face, ela foi criada para isso, para tracionar a pele. Então, aqui você consegue ver a quantidade de pele que está sendo tracionada, ó. Tá vendo? Conseguem ver? Então, toda essa pele vai sair. Eu vou incisar aqui, vou cortar, ó. E vou tirar todo esse excesso de pele. E tem às vezes a gente tira uma média? 4, 5, 6 centímetros de pele muita de coisa. cada lado. Olha, muita coisa. Muita coisa. Que muita bom. coisa. Então, a gente consegue posicionar muito bem. E aí, a gente pode tratar também a musculatura do pescoço. Que a gente trata o platisma, porque tem pacientes que têm essa banda aqui, ó, muito solta. Sabe quando acontece com a musculatura do abdômen, Sim. que ela se afasta e Sim. fica aberta, tem a diástase? Aqui no pescoço também.
Olha, a gente tem uma abertura aqui das fibras musculares, e aí fica com aquela banda. Você já Mais viu aquelas aparente. velhinhas assim, fica com aquela banda assim, fica bem aparente, né? uma de cada lado aqui, assim, muito aparente. A gente, além de tracionar essa pele para tirar, a gente tem que tratar o próprio músculo do pescoço, que é o músculo platisma. Então, quando a gente pensa em musculatura do pescoço, a gente está pensando na musculatura que se chama platisma, tá? Ela cobre toda essa região e se imbrica aqui na face. Então, essas fibras, elas sobem para cá. No segundo episódio, que você falou bastante sobre toxina, você falou, inclusive, da técnica que você pode aplicar no platisma mesmo, né? Isso, sim. E aí, quando eu pensei, então, em tratamento da flacidez cervical, a gente pensou nessa região, nessas cicatrizes retroauriculares, atrás da orelha, né? Atrás da orelha e por dentro do cabelo. Quando eu penso na flacidez anterior, a flacidez dessa região aqui de jaw, sulco nasogeniano e até um pouco da malar, eu estou pensando na cicatriz anterior à orelha. Ela fica uma cicatriz bem pequenininha, bem aqui na frente mesmo, né? Do pavilhão auricular, bem na frente da orelha. E é uma cicatriz que fica muito boa. Ela cicatriza muito bem, fica uma linha bem clarinha. E ela fica muito bem posicionadinha aqui, então não dá quase para ver, ó. É aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem o desenho aqui. Essa é a cicatriz pré-auricular, que é para tratamento da flacidez dessa região de terço médio da face, tá? Então, a gente pensou aqui, ó, no tratamento do terço inferior, jogando lá para trás, retroauricular, e a pré-auricular, que a gente está tratando toda essa flacidez aqui do terço médio. Quando eu quero tratar também uma flacidez, que geralmente a gente tem, né? Uma flacidez de terço superior, a gente pensa nessa cicatriz aqui, ó. Temporal, tá? Todas dentro do cabelo. Todas dentro do cabelo. Aqui. E aí, para isso, uma dúvida que elas têm bastante. Precisa raspar o cabelo? Não, a gente faz uma chuquinha, tá vendo? Exatamente isso. Sim. Lá no centro cirúrgico mesmo, eu mesma faço as chuquinhas, que isso tem toda uma técnica para fazer essa chuca, tá? Tá não vai pensando que é uma chuquinha qualquer, não, tá? Uma chuquinha de cirurgião plástico. Sou chata com a minha chuquinha. Então, bem. Assim, porque se ficar fio solto, incomoda, atrapalha. Né? Atrapalha durante a cirurgia. Então, eu tenho que prender bem. Então, eu mesmo gosto de ir lá e fazer. Então, assim, essa é a cicatriz que fica para levantar a cauda do supercílio, tá? Então, a gente levanta a cauda do supercílio e trata essa flacidez de terço superior lateral da face. Não é essa pele que fica sobrando isso aí em cima do olho, a gente né? vai falar sobre isso ainda, que aí é outra coisa. Antigamente, gente, a gente não tinha toxina botulínica e tinha uma outra cicatriz que a gente fazia, que eu quero mostrar para vocês. Olha, era a cicatriz coronal. Vocês lembram, assim, daquelas velhinhas que faziam antigamente a face, que ficavam com a testa muito longa? O que acontecia? A gente não tinha toxina botulínica. Sim. E aí, como é que a gente tratava essas rugas frontais, as rugas da testa? A gente tratava através dessa incisão coronal. Então, quando o paciente fazia cirurgia facial, fazia a cicatriz lá atrás da orelha, na frente da orelha, para tratar o terço superior, que era uma região que a gente não tratava com botox, né, com a toxina botulínica, a gente precisava complementar, porque senão ia ficar com a testa toda enrugada, imagina. Sim. Aí a gente impecável e a testa... Aí a gente fazia essa incisão, olha, toda por dentro do cabelo de um lado a outro, como se fosse um arco. Sim. Tratando toda essa região. E aí tracionava isso e acabava que o pé do cabelo, ele subia muito. Então acabava alongando muito a testa. E acabava ficando com a testa muito compridinha, né? Então, quando a gente olha aquelas vovozinhas de antigamente, que tinha aquela testinha longa, por conta da cirurgia facial, isso hoje não acontece mais, tá? Teve até uma blogueira aí que fez uma frontoplastia há pouco tempo agora, que foi para... Uma ex-BBB. Ela fez na verdade, para o contrário, né? Para diminuir. Para diminuir.
Então, provavelmente, ela fez ela fez uma incisão, provavelmente, no pé do cabelo para tracionar isso para frente. Para diminuir a testa dela, que ela achava longa. Mas isso, gente, é até legal, né? Se pontuar, porque calma, tá? Não é para sair fazendo a torta e a direita assim, não. Não é. Tem que ser uma coisa muito bem indicada, tem que incomodar muito. Algumas pessoas também implantam cabelo, tá, Thaís? Porque aí disfarça bastante, Disfarça né? bastante. Tem pacientes que, ao invés de fazer essa frontoplastia para reduzir a testa ou alongar, fazem o implante capilar, faz um implante bem nessa transição, aumenta um dedo quanto quiser, 1 centímetro, 2, de linha capilar, que aí vai diminuir a testa. Sim. Entendeu? Então, isso aí, gente, é indicação, né? Tem que ter bem indicado, porque não é para todo mundo, tá? Mas essa é uma incisão, a incisão coronal, que é para tratamento da região frontal, é uma incisão que quase a gente não faz mais. Hoje em dia, né? Com o advento da toxina botulínica, isso caiu muito, né? Em desuso. Porque também ninguém quer ficar com a testa longa. Ninguém quer ficar com uma cicatriz nessa região. Exatamente. Né? Ou pré-capilar ou por dentro do cabelo. E é uma cicatriz boa também, de qualquer forma. Essas cicatrizes dentro Olha, do vou dizer, cabeludo, as cicatrizes da face são muito boas. A não ser que seja um paciente tabagista, que seja paciente com problemas de cicatrização. Mas, geralmente, são excelentes as cicatrizes. Elas ficam muito bem. Ótimo. Tá? Eu vou passar para vocês agora um videozinho, que é um vídeo curtinho, só para vocês entenderem um pouco mais, porque eu quero mostrar no vídeo o tratamento da musculatura. Porque na cirurgia de face, gente, a gente não trata somente a pele, tá? Muitas vezes vocês acham que é só puxar a pele. Não é só puxar a pele. A gente descola a pele e trata a musculatura. Por quê? Porque senão dá aquele ar muito estigmatizado, de muito puxado. Hoje em dia a gente trata a musculatura da face. O músculo da face é o sistema músculo-aponeurótico facial, é o SMAS, que está junto com o platisma, tá? É o SMAS platisma, que a gente trata essa musculatura fazendo pontos mesmo. Como se fossem pontos, a gente faz uma foice nessa região, um desenho de uma foice, que é até esse desenho da foice é do cirurgião plástico que eu fiz residência, que é o Dr. Ronaldo Pontes. E essa foice a gente vai aplicando, prendendo toda a musculatura para tracionar. E quando você soltar a pele, essa pele fica como se fosse um tapete sem estar muito tracionada. Não precisa quando tracionar. Você faz abdominoplastia, você trata a musculatura também, né? Não é diferente com a face. Não é diferente, porque aí também o resultado final ele é muito melhor e muito mais duradouro. Porque se você faz o tratamento da pele sem tratar o músculo, acaba que o resultado ele não fica tão bonito, né? Além de não ficar tão bonito, a durabilidade é menor. Sim. Né? Então, pode passar aí para mim, Marcos ou Cauê? Pode passar o vídeo da retidura. Propõe o reposicionamento dos volumes faciais e a retirada da flacidez de pele, atenuando rugas e sulcos. A face é constituída por camada de pele, gordura e músculos que se estendem acima dos ossos faciais. Olha aí o que a gente está falando. Vamos ver agora como é realizada a cirurgia do lifting facial. Inicia-se com o Olha as cicatrizes posteriores e anteriores. É então realizado o reposicionamento dos tecidos profundos e o excesso de pele removido. Não tem essa cicatriz lá em cima, não. Pode ser necessária a associação da lipoaspiração para a retirada do excesso de gordura localizada no pescoço. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele. Fica só de um diazinho para o outro. A cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. Eu ia te perguntar aí sobre o uso do dreno para face. O dreno, ele só fica no pós-operatório imediato. O paciente sai da sala com curativo e com um dreninho. Ele fica só as 24 horas que ele está no hospital. Antes de ir embora para casa, a gente já retira o dreno.
Ótimo. Então, não porque vai isso assusta elas também, né? Assusta. É só porque a pele, gente, é muito fininha da face. Então, se ficar acumulado líquido ali, a gente pode ter problema na cicatriz. Então, a gente já deixa um dreninho nessas primeiras 24 horas, que é o período que pode acontecer de ter, assim, um acúmulo de líquido. Depois que passou as 24 horas, é super tranquilo. E outra coisa, antigamente, os pacientes iam para casa com um curativo, que era tipo um capacete. Tipo uma coisa de gesso, assim, né? Umas coisas que a gente olhava e falava, meu Deus. Meu Deus, né? Hoje em dia, não. Hoje a gente manda para casa só com lenço. Então, elas levam lenços e a gente cada até dia brinca que elas ficam chiquérrimas, né? Lenço, óculos, chapéu. Isso aí. Então, eu só peço para levar um lenço, um óculos bem grande, porque a gente geralmente faz a pálpebra junto, que a gente vai falar agora. Então, eu peço para levar o lenço e o óculos, se quiser um chapéu, melhor ainda, que fica super chique. Ficam chiquérrimos. Chegam lá na clínica toda. A gente brinca. Todos os pacientes até ficam olhando, falando, fica gente, chique. que chique. Fica chique. E sobre drenagem? É realizado? Muito raro. Difícil, né? Muito raro. Às vezes, quando o paciente retém muito, faz muito edema, aí eu acabo indicando, tá muito inchadinha, a gente acaba indicando, mas é raro. Geralmente não precisa. E nos outros episódios, a gente sempre fala muito sobre cola cirúrgica. E você sempre mencionou que para face você não usa. Não, face não dá para usar. Face é pontinho mesmo. Mas a gente retira bem rápido. Com 7 dias a gente já está retirando. E os pontos da pálpebra, como eu disse, 48 a 72 horas. Então é muito tranquilo. A gente retira bem rapidinho. Muito rápido, né? Cicatriza realmente muito rápido, bem, né? É muito vascularizado. Fica muito boa a cicatriz. Então a cicatriz é muito rápida. Né? Geralmente, quando a gente tem um envelhecimento facial, se o paciente ele não fez cirurgia palpebral, ele provavelmente ele vai precisar fazer, né? Durante a cirurgia, Não é uma regra, mas geralmente acontece, né? Quando faz a face, geralmente já faz a bléfaro, sim, né? A gente faz a bléfaro. Se o paciente já fez, já corrigiu, porque geralmente incomoda mais rápido a pálpebra. Mais cedo, né? Do que a face como um todo. Então, muitas pacientes operam a pálpebra antes de fazer a face. A gente mesmo lá no consultório tem pacientes super jovens, né? Muitas. E aí, a correção, a blefaroplastia, que é a correção dessa flacidez palpebral, ela corrige pele, ela corrige bolsas de gordura e ela corrige musculatura. Por que aparece a bolsa de gordura? A bolsa de gordura ela aparece por conta do envelhecimento facial, o alargamento da órbita. Então, a órbita, nosso osso aqui em volta do olho, né? Ele alarga e roda. Então, quando a gente tem um alargamento desse osso e uma rotação, acaba que a gordura que protege o globo ocular, ela hernia, ela sai. Ela fica saltada, né? Exatamente. Então, a gente corrige. Hoje em dia, a gente retira muito pouco essa gordura. Geralmente, a gente reposiciona para o olho também não ficar muito fundo. A gente reposiciona e faz plicatura do músculo também, para ela ficar lá presinha e não atrapalhar mais, tá? Então, ela consiste em retirada de pele, retirada de bolsas de gordura e tratamento da musculatura quando necessário. Outra coisa que a gente pode fazer na blefaroplastia é a acantoplastia ou a acantopexia. O que é isso? É quando eu deixo o olho mais amendoado. Sabia que as asiáticas, elas gostavam muito, teve uma época que elas queriam muito fazer essa cirurgia, porque elas têm um olhinho um pouco mais redondinho. Sim. E elas queriam um olho mais amendoado. Como é que a gente deixa o olho amendoado? É fazendo isso, fazendo a acantopexia ou acantoplastia, né? Que a gente pega esse cantinho do olho e a gente reposiciona ele para ele ficar um olhinho mais de gatinho. Então, o paciente que tem necessidade de fazer a acantoplastia e a acantopexia é um paciente mais idoso que tem uma flacidez tarsal. O tarso é essa parte da pálpebra aqui, ó, essa parte mais fixa do olho, que ela se torna mais flácida e móvel com a idade. E aí a gente precisa prender esse tarso, que é essa parte da pálpebra inferior,
a gente precisa prender ela lá no ossinho. Às vezes a gente vê alguns pacientes mais velhos, parece estar sempre com isso aqui meio caído, abertinho, Exatamente. né? Aí você vai lá e... O olho, ele fica aberto, fica um olhinho que elas chamam olhinho de peixe, né? Fica mais abertinho. Então, a gente consegue amendoar de novo e dar uma suavidade, um olhar mais jovem, um olhar mais amendoado novamente, fazendo a cantopexia. Isso até por uma questão assim, ele consegue ocluir ele 100% ou dá uma sensação de que o olho fica sempre meio seco, quando ele tá muito abertinho, sim, quando ele tá, né? quando ele tá flácido, né? Pode fazer ressecamento, sim. Pode dar incomoda ressecamento, também, né? incomoda. Então, às vezes, é necessário. Até um paciente mais idoso que quer só corrigir isso, Nem também só por pode. estética, né? Exatamente. Não só por estética, tá? Então, essa é a cirurgia da blefaroplastia. A gente E onde fica essa cicatriz? A cicatriz da blefaroplastia, a cicatriz inferior, ela é bem rente aos cílios. Então, ela não fica visível, porque ela é muito rente aos cílios. Ou ela é transconjuntival. Ela é por dentro do olho. Quando você abre aqui, ó, é que eu tô de óculos, mas você abre aqui, você faz por dentro do olho para retirar a bolsinha de gordura. Então, eu posso fazer por fora, transcutânea ou transconjuntival. Que é onde a gente geralmente passa o lápis na maquiagem? Não, lá dentro. Não, quando se faz essa por fora. É bem rentezinho aqui, bem né? rente ao pelo mesmo, aos cílios inferiores, tá? Agora, na superior, ela fica mais no côncavo. Porque quando você está com o olho aberto, ela não aparece. É muito legal. E é outra cicatriz também que fica impecável. Uma cicatriz muito boa. Não, fica fininho, bem nessa voltinha aqui, né? Nunca vi uma paciente de blefaroplastia com cicatriz ruim. Ela cicatriza muito bem. A pálpebra cicatriza muito bem. Então, não é visível. Que bom, porque assusta mesmo, né? Sendo Assusta. na face, assim, uma coisa logo de início, assim, que você Sabe chega... outra técnica que eu tô olhando a sobrancelha e lembrei? É uma técnica para levantamento da sobrancelha, que é o Castanhales. O Castanhales é uma cirurgia que foi muito utilizada antigamente, que era uma ressecção de pele bem rente aqui a sobrancelha, que a gente usava para levantar. Porque como a gente não tinha os fios de tração para levantar, o que a gente fazia? A gente cortava mesmo. Fazia um fuso de pele aqui, tirava Bem um fuso de pele, né? E ficava bem rente. Não dá nem para ver também. E aí levanta. Isso é uma técnica super antiga que daqui a pouco estão falando que é novidade, né? Sim, já. Que também o Castanhales também é uma técnica super antiga. Que é outra coisa também que tem se falado bastante é o lip lifting. Que também é uma técnica muito antiga, que é aquela técnica aqui, ó, bem no pezinho do nariz, que a gente faz para levantar o lábio. Mas a olha, gente tira impressionante. Aqui, ó, tira a pele bem aqui rente, e aí a gente como consegue... rejuvenesce, gente? Pelo amor de Deus. Porque essa medida... Porque isso aqui também é lábio superior, tá, gente? O filtro nasal, ele compreende o lábio superior. Quando ele tem acima de 1,5 centímetro, ele alonga muito com a idade, ele fica acima de 1,5, ele já tem indicação de fazer a redução. Tem indicação de fazer o lip lifting. Porque senão os pacientes ficam preenchendo Sim. e acham que preencher vai dar projeção. E não vai dar projeção, porque isso aqui está muito longo. Quando está muito longo esse filtro nasal, essa área do lábio superior, não adianta ficar preenchendo lá. Não, olha, os resultados que a gente vê lá na clínica são para mais de uma década de rejuvenescimento também. É muito legal. E aí, isso é um procedimento que pode fazer em consultório. Sim. Se for bem simples, né? Se for só o lip lifting, é em consultório. Explica para elas o porquê que muita gente acha que a blefaroplastia também é muito simples e o porquê que você não realiza em consultório. A blefaroplastia, na verdade, não é um procedimento simples. Quando a gente pensa em blefaroplastia, eu acredito que as pessoas achem que é um procedimento simples quando é só retirada de pele da pálpebra superior. Retirou um fuso de pele só da pálpebra superior, tirou o excessozinho de pele e acabou. Mas a gente disse que a blefaroplastia ela não compreende só a retirada de pele. Ela compreende retirada de músculo e ela compreende retirada de gordura, de bolsas de gordura e reposicionamento delas, né?
e reposicionamento muscular e tarsal. Então, quando a gente pensa numa blefaroplastia completa, a gente está pensando numa cirurgia mais complexa, que não dá de forma nenhuma para retirar bolsa de gordura em consultório, porque a tração de bolsa de gordura pode dar um reflexo vagal que dá uma queda da frequência cardíaca. Então, o batimento cardíaco, ele vai a 20. Olha aí, e pode realmente causar uma parada cardiorrespiratória, tá? Uma parada cardíaca com consequente parada respiratória realizando esse procedimento. E aí você está longe de um hospital, longe de aquilo que eu sempre falo. Tem que ter estrutura, né? Para realizar esse tipo de procedimento, tem que ter estrutura. Então, quando a gente fala em blefaroplastia, a gente está falando em tratamento de pele, gordura, tratamento muscular, tratamento tarsal, reposicionamento de tecidos. A gente não está falando de uma cirurgia simples, a gente está falando de uma cirurgia bem complexa. Sim. É porque na cabecinha, assim, de quem vê, né, fala assim, e olha, é Thaís, tão rápido, né, tão simples. As sequelas de uma cirurgia palpebral mal feita são catastróficas. Imagino, né? Porque pode dar ectrópio, que é o olho não fechar, né? Pode dar entrópio, que é o pelo do olho ficar invertido para dentro e causar lesão ocular. Então, ele pode tanto inverter os cílios como everter demais e tracionar, tirou pele demais e esse olho não fecha mais. Não fecha mais. E como é que faz? Como é que faz? Só enxertando. Só enxertando, né? Enxertando ou rodando retalho. Então, tem sequelas bem ruins. Tem que sempre tomar cuidado, né, gente? Por favor. E a exposição, o olho ficando seco, a exposição ocular por muito tempo pode levar à cegueira. Porque tem lesão, né? A lesão da córnea faz ulceramento de córnea e aí pode levar à cegueira. Sim. E você falou que tira os pontos muito rapidinho, né? Uma recuperação muito rápida. É bom evitar ficar muito na frente, assim, de televisão, computador, celular? Eu peço para ficar 2 metros de distância da TV. Se você quer assistir TV, fica 2 metros, se posiciona a 2 metros de distância no mínimo e está sempre com proteção. Tem paciente que precisa trabalhar, então eu peço para, nos primeiros dias, não ficar em frente à luz do computador, pelo menos uma semana, né? A não ser que queira resolver alguma coisa bem rápida. Sim. Mas a luz direta do computador também não pode. E usar protetor solar. Porque a área roxa, ela pigmenta. Sim. Se você tem qualquer área roxa, a área roxa nada mais é do que um sangue que foi transbordado ali embaixo da sua pele. Algum vasinho rompeu e você ficou com uma poça de sangue embaixo da sua pele. Então, o sangue, ele tem cor, né? Ele é vinho, ele é vermelho. Então, a hemosiderina, que é o pigmento do sangue, quando ela está ali embaixo da pele, que é o que dá essa coloração arroxeada, se você se expõe à luz direta ou ao sol, ele pigmenta. E ele vai ficar escuro. Fica escuro. E aí, para tirar, é um horror. É um tratamento bem chatinho, É um tratamento chato, é longo, o paciente tem que ter muita paciência, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Tem que realmente se proteger. E tipos de anestesia para essas cirurgias? Tanto a de face quanto a blefaroplastia? A blefaroplastia a gente pode fazer com anestesia local com sedação, inclusive com alta no mesmo dia. Agora, a cirurgia de face a gente faz com anestesia geral, porque é uma cirurgia que demora umas 4 horas no mínimo, porque é uma cirurgia muito meticulosa, que a gente precisa estar medindo a quantidade de pele que foi retirada de um lado e de outro para reposicionamento muscular exatamente igual de um lado e de outro. Então, é uma cirurgia minuciosa. É uma cirurgia que precisa, assim, realmente de um tempo cirúrgico um pouquinho maior. Tanto que eu não gosto de associar face a nenhum outro procedimento. É um procedimento que eu não dou a chance para o paciente de, quero fazer mama junto, quero fazer abdômen junto. Não, porque eu gosto de estar focada somente na cirurgia de face. Sim. Eu gosto de estar bem focada na cirurgia em si, na cirurgia facial.
em relação à maquiagem, sabe? Que a gente fica na ura de usar a qualquer momento. Quanto tempo pode ficar sem... Tem que ficar, né? Sem usar maquiagem. Pelo menos aí uns 15 dias sem maquiagem, a 30 dias. Né? Porque a gente está com cicatrizes recentes, pode inflamar. Então, eu peço para ficar, só usar o protetor solar mesmo nos primeiros 30 dias. Tá. Uma das coisas que muita gente gosta também de saber, que sempre recorre a gente quando faz... Micropigmentação de sobrancelha também. Pelo menos 30 dias depois? A micropigmentação até mais, né? Até mais. A gente precisa demandar aí uns 60, 90 dias. Por quê? Porque a micropigmentação, ela já é mais invasiva. É como uma tatuagem. É uma assim, tatuagem, né? Usa agulha. Então, a gente tem que pensar que pode ter infecção, né? Sim. Infecção pode acontecer. Então... E pintar os cabelos? Pintar os cabelinhos. Pode com 30 dias pintar os cabelos. Sem problema nenhum. Ótimo. É bom sempre a pessoa estar pronta, né? Antes da cirurgia, já deixa tudo preparado. Eu peço sempre, pinta, se que eu gosto de pintar o cabelo, pinta porque vai ficar um períodozinho aí sem pintar. Isso. Sempre melhor, né? É. E, por exemplo, quem quer fazer o Botox, a toxina botulínica, é melhor esperar a cirurgia? Eu gosto que faça depois. Porque eu vou reposicionar a sobrancelha, a cauda da sobrancelha vai estar reposicionada. Então, pode mudar um pouquinho com a toxina. Eu prefiro que faça... ali aqueles dias do pós-operatório, pelo menos uns 60 dias de pós-operatório, aí a gente já pode fazer a toxina. Ótimo. E atividades físicas? Atividade física, a gente tem aquelas que amam, né? Que sentem a falta. É muito variável, assim, com 15 dias, o paciente pós-ritidoplastia já pode estar voltando a fazer algum tipo de atividade física, uma caminhada que não seja no sol, né? Alguma coisa assim mais, uma bicicleta, uma esteira, mas tudo em área coberta. E moderado também, nada muito intenso, né? Por que eu pergunto isso? Porque, naturalmente, quando a gente faz esforços, assim, muito intensos, tipo um crossfit, a gente tende a fazer muita careta, né? Sim. Não, mas, não, assim, fazer careta não é o problema para cirurgia de face, não. A única coisa que eu peço é para, nos primeiros dias, não comer nada muito duro. Dormir de barriguinha para cima. E se virar sem mobilizar o pescoço, virar o corpo como um todo. Como não se a gente estivesse com um torcicolo, como assim, se estivesse com torcicolo, exatamente. Ótimo. Para não ficar mobilizando o músculo platisma, que agora vocês já sabem que é músculo platisma. Para quem não assistiu, é muito legal, gente. No segundo episódio que ela fala muito sobre toxina, ela fala como tem milhões de casos que a gente só bloqueia só essa região e a paciente ganha um contorno lindo, né? Porque com a idade, com o envelhecimento facial, o músculo platisma, ele tá ganhando ali o cabo de guerra, de força. Porque eu, por exemplo, a gente já viu, né? Eu repuxo aqui, ó, deixa eu tentar fazer. É isso aí. Ele é muito forte, aí ele tende a puxar o tempo inteiro para baixo, né? Traciona muito, isso aí. Então, gente, para não ter que fazer ritidoplastia muito cedo, o ideal é o quê? É se tratar, né? Hoje a gente tem tantos tratamentos, né? A gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, além dos bioestímulos de colágeno, toxina botulínica, preenchedores, fios de tração, mas envelhecer dá pra gente bom. fazer, assim, uns protocolos, né, legais, assim, você pelo menos fazer umas 3 aplicações de toxina por ano, né, de 2 a 3, fazer a técnica de MD Codes com preenchedor uma vez por ano, tá sempre fazendo a manutenção que você vai só adiando. Vai adiando essa cirurgia. Que todo mundo tem medo, mas que é uma cirurgia sensacional. Não, de resultado, gente. Adoraria que a gente pudesse botar aqui, ó. Porque é de bater palma, assim, né? É, muito legal. E a alegria das pacientes não tem preço, né? Gente, muito legal. Muito legal mesmo. A gente tem uma super querida que se deu de presente de 60 anos, né? E tá toda. Se achando. Tá, e ela fala, agora eu só tiro foto, eu gosto de botar a mãozinha aqui embaixo, só pra mostrar como eu estou. Gente, é muito figura. Mas é tão bom, né, esse resgate. Nossa, meu Deus, não tem preço. Maravilhoso. Não tem preço. Gente, tem alguma dúvida, comentários, pode botar aí embaixo logo do vídeo, você vai ver aí comentários. Pode ir botando. Se faltou alguma coisa, se você ficou com mais alguma dúvida, lança aqui que a doutora responde tudo. Espero que vocês tenham gostado do 10º episódio. Fiquei muito feliz. Já chegamos a 10, agora que vem mais 10, mais 10, mais 10. Isso. E vocês mandem aí as dúvidas pra gente ter também mais e mais assuntos pra falar. Estamos esperando vocês em todos os episódios. Vamos pedir só mais uma vez? Não deixem de se inscrever. Se inscreva.
Porque eu sei que a gente esquece. É a gente verdade. esquece mesmo. A gente, como consumidora de Espectador. outros, né? É. De outros produtos qualqueres, aí a gente esquece. Quando eu vejo, gente, eu não tô inscrita no canal que eu sempre assisto. Ah, coisa feia. Então, como hoje a gente pensa um pouquinho mais nisso. Então, vai lá, inscreve-se aí no botãozinho vermelho que você vai estar sempre aqui com a gente. Isso aí. Um beijo.